Eu vou dar um exemplo de um outro transtorno, porque nós não temos qualquer pesquisa que fale que transtorno de personalidade narcisista possa ser melhorado, tá? Mas, por exemplo, no caso de um transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, também tem semelhanças com o narcisismo. A pessoa que pode buscar um tratamento, ela vai ter que fazer um longo processo, não para mudar a estrutura de personalidade dela, porque foi o jeito que ela foi criada, ela foi forjada daquele jeito. O que ela pode ter uma expectativa, uma esperança, talvez, de conseguir, é ir aos poucos mudando os comportamentos que ela externaliza para o outro, que ferra todas as relações dela. Então, por exemplo, tem um cara, acho que é Lee Curtis o nome dele, ele tem um canal de YouTube chamado Mental Illness. Ele é um narcisista diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista e ele faz vídeos educativos sobre isso e ele fala no próprio vídeo dele: gente, eu faço terapia há 3 anos, mas eu quero que vocês saibam que eu continuo sendo narcisista. Porque a minha personalidade não vai mudar. Então, o que eu posso fazer? O que eu faço na terapia é perceber os comportamentos que eu tenho com a minha esposa que fizeram ela largar de mim. Aí, quando eu percebo que eu tô tendo aquele comportamento abusivo, o que eu consigo fazer, quando eu consigo fazer isso, é interromper. Sim. Mas, internamente, eu continuo me sentindo um lixo. Mas é muito louco porque existe algo que consegue interromper. O que é esse algo? Não é uma outra, não é o cara que tá soterrado embaixo de tanta camada de personalidade e problema? Então, na verdade, esse é o único cara que eu vi em todos os meus anos de pesquisa que fala que ele consegue... Deixa eu observar. Exato. Tem 3 pessoas, três narcisistas diagnosticados que eu sigo na internet. Um deles é o Sam Vaknin, que foi o primeiro cara que eu achei. E ele fala sobre como que... Ele fala a mesma coisa que esse outro cara, que é o seguinte... Eu tenho consciência dos meus comportamentos, eu saco que um deles pode afetar o outro, então eu tenho um mecanismo para não fazer isso. Só que diferentes narcisistas têm diferentes mecanismos. Por exemplo, no caso do Sam Vaknin, a solução dele pro narcisismo dele foi se isolar da sociedade há 15 anos. Você entendeu? No caso desse acho que é Lee alguma coisa, eu esqueci o nome dele, eu falei um outro nome aí, mas é Mental Illness o canal dele. A única coisa que inspira ele, e de fato a única coisa que inspira o narcisista a mudar de comportamento é quando ele atinge um fundo de poço, tão fundo de poço, que agora ele tem motivação de tentar mudar os comportamentos superficiais que afastam o outro. Mas para responder a sua pergunta, existe uma diferença entre você ter um forte eixo interno, que é lúcido, que é capaz de amor, de acolhimento das suas partes feridas, que é capaz de lucidez, de sabedoria e que, de forma rotineira, dita como a sua personalidade vai funcionar, e você, na verdade, ser um grande, infindável vazio interior que dita o jeito que você se comporta, o jeito que você se sente, e que apenas depois de muitos anos estudando isso, você consegue focar numa atitude externa mínima. Só porque você vai perder sua esposa de novo. Ou todo mecanismo interno, ele não muda a personalidade. O cara continua se sentindo um lixo. A motivação dele não é: eu vou me conectar com esse meu eixo interno até ele se tornar quem eu sou. Até eu ter uma fonte de amor infindável dentro de mim. A motivação dele é: caraca, se eu perder minha esposa de novo, eu não vou ter uma pessoa aqui pra me aplaudir 24 horas por dia pra me fazer me sentir um bom narcisista. Então a motivação continua sendo a partir do narcisismo. Isso. Então não tem o que fazer. Você sacou? Agora, veja bem, inclusive esses caras falam: eu quero que vocês entendam que mesmo eu fazendo terapia, quando eu tô aqui falando sobre narcisismo e tal, eu me sinto especial. E quando vocês falam que eu tô salvando a vida de vocês, eu me sinto especial. E saiba que eu sou tão narcisista que é raro um narcisista ser autoconsciente. Então, quando eu vi que eu fui diagnosticado com isso, eu já pensei: eu vou ser um narcisista especial. Eu vou ser o autoconsciente que faz vídeos no YouTube. Então, toda a personalidade dele é para receber aplauso. Mesmo quando ele tá fazendo uma coisa pró-social, que é a favor da sociedade. Entendeu? Mas é pra estrutura narcísica de personalidade dele. Caralho. Mas aí não tem escapatórias? Como é que essa pessoa que entendeu que tem isso vai resolver esse problema? Não vai ser sempre assim, só vai conseguir ficar se observando e viver com isso de uma forma um pouquinho mais saudável. É isso? Hoje em dia é essa informação que a gente tem. Hoje em dia não tem tratamento.
Hoje em dia, o que se pode esperar para essa pessoa foi exatamente o que você descreveu. Eu não sei se daqui a 20, 30, 40, 50 anos a gente vai poder falar outras coisas, tá? Porque ao longo da história da humanidade, transtornos de personalidade sempre foram vistos como coisas intratáveis. Mas, por exemplo, nos anos 90, desenvolveu-se terapias específicas para transtorno de personalidade. Não com a intenção de cura, mas com a intenção de mudar os comportamentos que são externalizados, que afasta essa pessoa da sociedade. Então, futuramente, não sei o que vai acontecer. Entenda também que não é porque a gente tem essas pesquisas e tal, que agora a gente é o guru do universo e eu posso decidir por você o quanto que é a sua capacidade de cura ou não. Sim. Eu acho, porque eu vejo, que quem busca cura, e no sentido, cura não, melhoria, vamos falar assim, e assume a responsabilidade de se trabalhar até morrer, essa pessoa pode ter bons ganhos. Mas a estrutura de personalidade narcisista dificilmente permite que a pessoa consiga entrar em contato com tudo que ela faz com os outros. Porque para pensar, você passou sua vida inteira se defendendo contra a impressão de que você é um lixo. E você se sente tão lixo que você destruiu um monte de gente perto de você. Você acabou com todos os seus relacionamentos. Você perdeu o emprego, você afastou as pessoas que você mais ama. Agora você percebeu que você fez isso. E agora tem um monte de informação na internet que fala sobre como as pessoas morreram do seu lado. As pessoas entraram em depressão do seu lado. As pessoas queriam se matar do seu lado. Você entendeu? A própria personalidade narcisista não tem estrutura para lidar com essa vergonha. Então, por isso, e eles podem entrar em depressão e ter ideação suicida quando entram em contato com o que eles fizeram. Então, a própria personalidade vai manter a defesa da grandiosidade do eu tô certo, os outros que estão errados. Porque é muita dor. É muita dor. Tem origem isso aí? Por que isso acontece com o ser humano? Nós percebemos que é o seguinte, tem diferentes modos que isso pode brotar, né? Com licença. Então, uma das formas é porque você foi humilhado e abusado. Então é uma cascata. Uma família vai criando um narcisista, que vai criando outro, e vai criando outro. É por isso que a gente tem que falar desse assunto. Porque a gente vem com essa ideia de não, vamos proteger a família e não falar sobre essas coisas difíceis. Vamos, em vez disso, empurrar tudo para debaixo do tapete. E aí na próxima geração acontece o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando que a pessoa se torna narcisista? Quando ela sofreu abusos extremos e não conseguindo entrar em contato com a sensação de eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, a cabeça cria uma defesa. Não, eu não sou um lixo, os outros são. Eu sou perfeito. Só que é uma defesa tão desesperadora que a pessoa tem que entrar numa bolha de fantasia onde ela não enxerga coisas óbvias. E ela tem que mentir patologicamente para ela manter a impressão de grandiosidade e perfeição. Ela simplesmente sai mentindo. Não, isso não aconteceu, foi aquilo que aconteceu. Então ela cria uma bolha de fantasia, onde quando você entra dentro dessa bolha, você tem que fingir ser um fantoche, uma marionete vazia, que só repete tudo que o narcisista quer que você repita. Porque se você fala qualquer coisa real, a realidade mostra pro narcisista que ele não é grandioso. Então ele não pode ter contato com a realidade. E é por isso que quando você critica um narcisista, quando você pede respeito ao narcisista, quando você dá um conselho ao narcisista, quando você tem felicidade, quando você faz qualquer coisa, fora ser um objeto inanimado que serve como um item decorativo na vida do narcisista, você expõe ele à realidade. E aí ele percebe aquela bolha de fantasia onde ele é perfeito, estoura. E ele não tem estrutura para lidar com isso. Porque daí invade a psique dele a sensação de eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. E nesse momento de eu sou um lixo, ele é tomado por um outro estado de eu, que pode ser um estado de eu sociopata. Estado de eu é como se fosse uma subpersonalidade. Então a pessoa funciona dentro de uma personalidade, e aí você ativa o gatilho de eu sou um lixo dela, e um outro estado de eu toma conta. E esse outro estado de eu toma conta porque é uma defesa muito boa contra a humilhação que você, pessoa terrível, tá me fazendo sentir. O narcisismo, ele é uma defesa contra o sentimento de eu sou um lixo. Basicamente isso. Também um outro jeito que narcisistas são criados
é quando você idolatra crianças, falando para elas que elas nasceram superiores às outras crianças e não fazendo elas assumirem responsabilidade por nada. Então, quando você fala para crianças, você é tão mais inteligente, mais bonita, mais isso ou aquilo, isso é muito diferente de falar, nossa, esse desenho ficou muito legal, eu adoro ver seus desenhos. Quando uma mãe fala isso para uma criança, ela tá falando, poxa, as suas criações têm valor para mim. Quando eu vejo o seu desenho, a sua individualidade é muito importante para mim. Saudável. Mas os pais que falam, você é mais inteligente do que os outros, você nasceu melhor, porque a nossa família é incrível. Aí o que essa criança... E a criança nunca assume responsabilidade por nada. Quando ela comete um erro, ninguém deixa ela assumir responsabilidade. Então ela cresce como uma... Como é que chama? A spoiled brat. Ela cresce como uma pessoa mimada. E ela não tem estrutura de personalidade porque ela não sofreu a frustração ao longo da vida de lidar com as próprias consequências. Ninguém deixou ela de lidar com as próprias consequências. Ela ficou uma criança mimada pro resto da vida. Os dois extremos criam crianças narcisistas. Perfeito. Tratar como um lixo ou mimar demais. Perfeito. Porque nos dois extremos você não tá enxergando a criança. Porque no extremo de, ai, você é incrível, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Na verdade, quando isso acontece, frequentemente, ou é porque a mãe ou o pai que está mimando essa criança tem um vazio interno e eles têm medo de que a criança não ame eles. Então, tipo, ai, eu não vou falar pro meu filho que ele foi injusto, ai, eu não vou pedir para ele assumir responsabilidade, porque vai que ele não me ama quando eu faço isso. Você vê como o vazio da mãe, o vazio do pai vai impactando no jeito que eles criam os filhos. E aí alguns pais deixam de fazer seus filhos crescerem para não perder o amor dos filhos. E aí o filho cresce como um narcisista, às vezes um sociopata que não tem noção de limite. Mas nos dois, e no outro caso também, é quando os pais são narcisistas. E aí o filho só serve para brilhar. Então cala a boca, a não ser que você estiver tirando boas notas. Aí quando você estiver tirando boas notas, eu vou te mostrar para todos os meus amigos e falar, viu como o meu filho é incrível, como ele me faz brilhar. Então quando você esvazia uma criancinha da personalidade que ela é e ela só serve para fazer as outras pessoas aplaudirem você como mãe ou pai, você te validar como pai. Isso, né? Você não tá enxergando aquela criança, ela é uma casca. Ela é uma casca para você. Então as duas coisas criam narcisismo.